Como o Palmeiras vai fazer para segurar o Rafael Veiga, que agora é alvo da Europa? Digo para vocês que isso até demorou para acontecer, tá? Depois de que tudo que o Rafael Veiga vem fazendo aqui no Palmeiras, né? O quanto ele vem sendo decisivo, o quanto ele vem jogando bem. O Marcelo Azan e o PVC comentaram sobre isso. Os caras que têm muito mais informação de bastidores aí cantaram como o Palmeiras está enxergando esse interesse do Barcelona e o que o Palmeiras também deve fazer para segurar o Rafael Veiga. A possibilidade do Rafael Veiga no Barcelona, e aí eu explico. O Jornal Sport da Espanha, de cobertura especializada no Verdão, trouxe a informação de que o Rafael Veiga é um nome que está no radar do Barcelona da Espanha. E aí eles noticiam, por meio do Joaquim Pierre, que é correspondente, mora há muitos anos aqui no Brasil, conheci ele na época que o Santos negociou o Neymar com o Barcelona, isso foi em 2013, mas ele já mora aqui há bem mais tempo. Ele noticiou que o nome do Veiga está na mesa da Secretaria Técnica do clube Blaugrana, como eles dizem, né? Os catalães estão avaliando o nome do Rafael Veiga como um nome possível entre vários que estão sendo avaliados. E o Joaquim também noticia no Jornal Sport que seria uma opção de, entre aspas, tá, para a gente, baixo custo, avaliado em cerca de 15 milhões de euros, isso na reportagem do Sport da Espanha. E agora eu trago o nosso Luiz Rosa para conversar com a gente. Boa tarde, Rosa, seja bem-vindo, para a gente dividir com o nosso público a nossa apuração do ponto de vista do Palmeiras dessa informação. O que a gente ouviu no Verdão? Vou começar, depois eu rolo a bola para o amigo. O que eu ouvi no Palmeiras é o seguinte, inicialmente, não teve um contato direto do Barcelona com o Palmeiras, isso nem está noticiado também na informação do Sport, é importante deixar claro. Uma coisa é o nome estar entre a lista de possíveis nomes, outra coisa é você partir para um contato, uma conversa, uma sondagem. São coisas distintas. Mas o Palmeiras avalia que o Rafael Veiga tem valor de mercado bem maior do que 15 milhões de euros, especialmente depois de ele ter sido convocado pela seleção brasileira recentemente. Entende que é normal o Veiga despertar interesses de clubes Brasil. Cara, um comentário aqui. É surreal como uma convocaçãozinha, né? Muda o valor do jogador. Ele foi convocado por um amistoso. Olha como isso valoriza. Como se, assim, independente dele ser convocado ou não, ele já não valesse um absurdo, né? E mundo afora, pela ótima fase que ele está vivendo, também pela convocação dele na seleção brasileira. E até o momento hoje, dia 17 de maio, não foi feito nenhum contato direto do Barcelona com o Palmeiras de clube para clube, pelo menos a informação do bastidor do Palmeiras é essa, a não ser que haja algum contato com os representantes. Mas lembrando que isso não está informado na reportagem do Sport, sim que o nome do Veiga está na mesa da Secretaria Técnica do clube espanhol. E para além disso, o Palmeiras não tem intenção de vender especificamente o Veiga nessa janela de agora, porque prioriza conquistar títulos, como vem conseguindo nessa era Abel Ferreira. E aí eu te pergunto, Luiz Rosa, mais uma vez dando boa tarde, não quer vender o Veiga, mas pode perder algum jogador na janela, algum jogador de peso? Boa tarde, Marcelo Razan. Primeiramente, quero saber se meu som está chegando bem, que você nem elogiou meu fone hoje. Estou escutando alto e claro. Boa tarde, ao amigo PVC e mestre. Realmente é isso, né? O Palmeiras trabalha realmente para aquela. No discurso para o torcedor, realmente é isso. Não vamos nos desfazer de nenhum jogador, até porque a temporada é longa e vamos brigar por todos os títulos. Mas até julho, na janela de transferência, muita coisa pode acontecer. E internamente, até pela valorização desse elenco, que foi feito ano passado, que muitos torcedores falam assim, mas o Palmeiras não contratou ninguém, mas só lembrando, ano passado teve, vamos ver se eu lembro de cabeça, Marcelo Lomba, Piquerez, Rafael, e o próprio Veiga foi o último, o Rony no começo do ano, também teve uma valorização, uma renovação de contrato, apesar de o contrato estar vigente, o Palmeiras valorizou os seus jogadores, e o último a ser valorizado, como você bem lembrou, na nossa resenha antes da apuração, você estava colocando o contrato dele até 2027, eu fui checar, né? E queria saber quando foi renovado. E foi renovado dia 1º de dezembro, foi quando foi registrado no BID. Então, o Rafael Veiga já teve essa valorização. Até por isso tem essa coisa que você citou, que internamente eles falam, olha, não vamos nos desfazer de ninguém, e houve a valorização também em função da convocação dele para a seleção brasileira. Mas a diretoria trabalha que não será tão ruim assim perder um jogador, até porque tem contas, o Palmeiras é um clube equilibrado, mas tem investimentos que podem ser feitos, e abrir passagem até para garotos da base, né? Inclusive, uma pessoa me falou depois que a gente conversou, Tex. Mas perder o Veiga hoje é impensável, tá? Pelo menos pra mim. Pra mim cara, de importância, junto com o Gustavo Gomes ali, o Everton é mais importante. O Veiga hoje pra mim é mais importante que o Dudu, tá? Eu digo que Gustavo Gomes e Veiga, acho que, vou pôr na minha escala aqui, tá? São os dois mais importantes, assim, Gustavo Gomes e Veiga. Mano, o que o Barcelona quer pagar nele não existe, né? Essa é a real, 15 milhões de euros, dá 80 milhões de reais, né? Mas isso não existe. O que esse cara vem fazendo, o que esse cara vem entregando, os 15 milhões do Barcelona, é uma piada. E é impensável perder o Rafael Veiga hoje, de verdade. É o melhor jogador do Palmeiras, dos caras mais importantes hoje. Sei para você, o
o Razan e o PVC também podem entrar nessa jogada. A questão também, nesse ano, um jogador que está sendo preparado para ser o reserva a sombra, digamos assim, é o John, que chamou muita atenção, foi muito bem na avaliação da comissão técnica. Não tem, obviamente, o moleque não tá nem maduro, ele tá verde, 20, coitado. Desculpe se eu errar. O Veiga tem 27, passou por um processo de maturação muito, muito boa, foi em Curitiba, Atlético Paranaense, voltou ao Palmeiras, chegou, e até 2-3 anos, se eu não me engano, a torcida queria a cabeça dele, né? Então, assim, hoje já se fala que é impensável perder o Rafael Veiga, mas na nossa apuração, Razan, o Palmeiras vê com bons olhos, sim, e trabalha com a possibilidade de perder um jogador agora nessa janela, Razan. O contrato do Rafael Veiga está registrado já na Federação Paulista no BID, como o Rosa informou, até março de 2027, e o clube realmente recentemente renovou esse contrato, então teve essa valorização recente no Rafael Veiga, que é um dos pilares desse time do Abel Ferreira, PVC, então faz sentido o clube não querer negociá-lo imediatamente agora, mas é o que o Rosa também trouxe de contexto. Às vezes você tem que encaixar o equilíbrio entre o querer e a necessidade. O que eu lembro só que o último jogador que o Barcelona contratou diretamente de um clube brasileiro foi o Arthur, em 2018, que tinha 18 anos, tinha 22 anos. O que pode acontecer, estar na mesa de negociação do Barcelona, está na mesa de negociação, de observação, o Veiga é um jogador de 27 anos, ou seja, ele está fora do perfil, o que não significa que não possa haver contratação. Eu estou só falando em relação ao perfil dos jogadores contratados pelo Barcelona. O Barcelona contratou Lewandowski aos 33 anos, mas contratou um jogador que tinha experiência de Champions League e de principais ligas europeias. De jogadores que saem do Brasil para o Barcelona, o último foi o Arthur, que tinha 22 anos, não 27. Então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas sobre isso. Outro ponto que é importante, assim, o Palmeiras sabe que precisa equilibrar contas, mas o Palmeiras é um clube hoje diferente do que foi no passado, né? Tipo, o Wagner Love ia sair no meio do ano. E não é assim hoje. O Palmeiras, no ano passado, deixou claro que não venderia o Danilo no meio do ano. Venderia no final do ano, metade da temporada europeia. Se é ruim para o clube europeu, azar do clube europeu. O Palmeiras quer jogar até o final do ano com a mesma base. Vamos ver se o Palmeiras consegue sustentar isso esse ano também. Inclusive, importante essa lembrança do PVC sobre a idade e do perfil de contratações do Barcelona, porque na própria reportagem do Jornal Sport, que traz a informação de que ele está na mesa da Secretaria Técnica, fala-se dele ter 27 anos e também dessa opção, entre aspas, de baixo custo, claro, também em função desse contexto. O André Hernan também participou dessa nossa apuração, ele ouviu no mercado de um empresário que o nome seria uma opção no Barcelona, e também conversando com gente que faz a reportagem, que cobre o dia a dia do Barcelona, a explicação é a seguinte: o mercado de transferências do Barcelona vai ser complicado, vai ser difícil, porque o clube primeiro depende das saídas dos jogadores, para a partir daí ver quanto sobra de dinheiro e aí sim, nesse contexto, buscar jogadores. E nesse panorama, o nome do Veiga aparece como uma possibilidade. Agora, se é provável, é impossível de saber, é informação nesse momento de quem cobre o dia a dia do Barcelona. Mas é esse o contexto, depende primeiro das negociações de saída, porque o Barcelona está longe de viver uma boa fase financeira, pelo contrário. Então, em cima das saídas, ver quanto sobra, e nesse contexto, o Veiga aparece como uma opção viável e de baixo custo, eu coloco entre aspas, porque baixo custo para eles. Para a gente, 15 milhões de euros é um valor grande, embora, repito, para o Palmeiras, o que eu vi hoje é de que, na avaliação do Palmeiras, essa pessoa me diz assim, vale bem mais na avaliação dele do que de 15 milhões de euros, especialmente pela convocação da seleção, mas tem esse contexto que é importante, que o PVC trouxe de 27 anos, quanto maior a idade do jogador, a tendência é que a valorização seja menor no mercado. Rosa, você ia falar alguma coisa, perdão. Eu só complementando, né? Eu havia também, como você, eu tenho, assim, eu posso dizer, eu até com a blusa do Barcelona hoje, né? Porque tá friozinho aqui, eu não ia entrar no programa com a minha camisa do Barcelona. Você sabe que eu sou torcedor do Barcelona, né? Então, conversando hoje com um jornalista amigo meu, e ele fala exatamente isso que está na matéria. Ele leu a matéria, né? Depois que eu comentei com ele, ele falou realmente está corretíssimo. Ele checou também com as fontes dele lá. Ele falou que realmente o Veiga está, digamos assim, num balaio ali de nomes, né, de jogadores que podem servir. E aí tem uma coisa que o PVC tocou realmente, porque assim, o Barcelona, se você olhar o banco de hoje, tem muitos garotos, né? Muitos garotos. E tanto que o Pedro e o Gavi são os titulares ali na meia, que seria para disputar a posição ali no setor do Veiga, eles são garotos também, muito jovens, mas já tem aquela coisa de, lá eles chamam eles de os Golden Boys, né? Mas existe a questão realmente do fair play financeiro, onde o Barcelona não sabe quanto vai investir, até porque existe também a Operação Messi, né? Não é negativo. Vocês viram aí, né? O Barcelona, esse valor que estão oferecendo no Veiga é ridículo. Não tem como colocar 15 milhões pro Veiga.
E depende muito de todas essas questões financeiras, mas é uma piada, só pra você ter noção, ó. O Matias Vinha saiu do Palmeiras por 80 milhões. O Palmeiras embolsou 60, um lateral, né? Tudo bem, mais novo que o Veiga, não conquistou tanta coisa, não foi tão decisivo quanto o Veiga, e se pagou isso no Matias Vinha. Tá bom, tudo bem, às vezes você põe a idade em xeque e tá tudo certo. Cara, uma coisa que o Palmeiras pode e deve fazer é bater no peito se desejar vender o Veiga, e também conta a vontade do jogador, conta a vontade do empresário, tá? Subir muito esse valor. Não é loucura não a gente falar aí de 120 milhões do Veiga, não. Não é loucura falar o que esse cara já jogou, o que esse cara... Hoje é o melhor meia do Brasil, tá? Hoje eu afirmo isso com 200% de certeza. Entrega mais com a Arrascaeta hoje, que é o cara que sempre pareia com ele ali. E até pela idade, o Veiga teria que ser vendido nessas casas aí. Não é loucura não, cara. Não é loucura se você se basear nas transferências anteriores. E a gente sabe que no futebol, quanto mais perto do gol o cara joga, mais ele vale. Por isso que um atacante vale muito mais que um goleiro, um meia vale muito mais que um zagueiro, e assim vai. Mas basicamente, eu gostei dessa estratégia do Palmeiras. Se for negociar o jogador, espera o fim da temporada e tem que pedir muito mais. O Palmeiras tem esse poder hoje em dia para fazer essa barganha e, consequentemente, conseguir extrair mais valor, né? Conseguir fazer com que a negociação seja principalmente vantajosa para o Palmeiras. Porque é muito cômodo para os caras chegarem lá, olhar um moleque aqui e falar: tenho 10 Bargará aqui, ó, e compra o cara, sabe? Então não é assim, não é chegou, olhou, comprou, levou. Calma, né? Espera. Eu acho que muito provavelmente, se chegar uma proposta do Barcelona, o jogador não é burro, o Veiga vai querer ir pro Barcelona. Não vamos falar real aqui, mas aí cabe ao Palmeiras, cara, falar: tá bom, Veiga, você quer ir? Barcelona, você quer? Então paga o que ele vale, paga o que eu quero. E aí eu acho que só nessas condições realmente se torna vantajoso pro Palmeiras liberar o Veiga. Mas dentro desse valor aí que os caras estão pretendendo, os caras estão sondando, os caras pagam 20 milhões em cada Zé Ruela lá na Europa, que não faz sentido, né? Mas enfim, eu esqueci de desligar o WhatsApp de novo aí, vão falar nos comentários, me desculpe, né? Mas é isso, rapaziada, o que vocês pensam aí? Deixa nos comentários a respeito dessa estratégia, né, do Palmeiras para segurar o Veiga, deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, já sabe o que você tem que fazer.